A graça e a paz do Senhor. Eu estou aqui para compartilhar uma palavra, essa palavra pastoral que temos compartilhado toda semana. Espero que esteja sendo, edificante para a tua vida. E através desse vídeo, dessa semana, eu quero fazer uma comparação entre coaching e discipulado. Então, para nós iniciarmos esse diálogo, essa conversa, eu peguei uma definição de coaching. O que significa coaching, Então eu vou ver essa definição. Diz assim: tem como foco ajudar pessoas a se desenvolverem em suas carreiras, conquistando melhor desempenho e alcançando seus objetivos profissionais. Então nós vemos que o coach ele está focado no ego, no eu da pessoa, principalmente no eu, no desenvolvimento. Muito bom. O discipulado tem um foco na pessoa a ser transformada à semelhança de Cristo, modo de pensar e agir como Jesus, o Deus encarnado, centrado em Cristo, naquilo que Ele faz na nossa vida. Então, amados, não condeno o coach, desde que não ultrapasse o limite da nossa dependência de Deus. Eu creio que esse é o grande X da questão. Muito bom coach, você vê que assim é um trabalho de desenvolvimento pessoal, e nisso nós podemos ver, comparar com uma faculdade ou qualquer outro tipo de curso de capacitação. Muito bom, inclusive nós incentivamos, sempre temos essa palavra incentivo para que as pessoas cresçam, evoluam, desenvolvam, muito bom. A grande linha, o grande limite, a grande preocupação nossa é quando ultrapassa a questão da dependência de Deus. A dependência, quando ultrapassar esse limite, aí nós corremos um grande risco e temos aí um grande problema. E eu quero citar um exemplo lá, quando nós lemos lá em Gênesis, uma história bastante interessante que pode nos ajudar a compreender certos limites do próprio ser humano. Diz lá que os homens tiveram uma ideia de construir uma cidade, uma torre. Lá em Gênesis 11:4, diz assim: vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome. Perceba ali que a motivação é o grande X da questão. A motivação desses homens de construir uma cidade e a torre. Qual era a motivação deles? Queriam chegar aos céus primeiramente. Ou seja, chegar aos céus sem depender de Deus. Tornarem-se celebridades, ou seja, serem famosas, importantes. E você conhece a história, como isso acabou. Deus acabou destruindo essa torre exatamente por causa disso, das motivações. O apóstolo Paulo também, depois de pedir 3 vezes para que o Senhor tirasse o espinho da carne, ele recebeu a resposta do próprio Senhor, quando disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Observe o que Paulo falou: de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Interessante isso, que Paulo, consciente de tudo isso, ele diz: é que na minha fraqueza é que o poder de Deus repousa, o poder de Deus se manifesta. Perceba que não é baseado no seu eu, mas é baseado no poder de Cristo na sua vida. Aqui também nós temos um ponto bastante importante. Então ele está dizendo assim: não sou eu, mas Cristo em mim. Você percebe aonde nós temos aí limites? As motivações do nosso coração, aonde nós queremos chegar. O exemplo de Paulo nos dá um direcionamento, dizendo que não sou eu, mas é Cristo em mim. E Paulo, o próprio apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, ainda ele escreve assim: é verdade que eu também poderia confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele faz uma lista das suas condições, do seu preparo, das suas faculdades, de tudo que ele tinha como uma bagagem de conhecimento. Mas ele continua dizendo nessa carta aos Filipenses: mas o que para mim, o
que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Observa o pensamento de Paulo que fica como um ensinamento para nós. Ele continua dizendo: na verdade, isso considerei perda por causa da sublimidade, ou seja, da superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Então eu quero deixar esse vídeo para nós estarmos pensando um pouquinho sobre os limites, até onde vai um coach, até onde vai algum tipo outro de terapia ou de ensinamento. Muitas vezes isso pode nos levar para longe da dependência de Deus, onde Cristo já não deixa de ser Senhor e nós tomamos as rédeas totais, ou a rédea total da nossa vida. Então eu quero deixar esse vídeo com um sinalizador de cuidado para não ultrapassar o limite do ego, ser maior que a graça de Deus. A graça de Deus, sabe, ela tem aí o poder de nos transformar, de levar muito além. Essa graça, onde Paulo manifesta lá em Filipenses, versículo 13, 4:13, quando ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Perceba que ele diz: tudo posso. Sim, tudo eu posso, tudo você pode, com certeza. Mas não é na força do nosso braço, é na força do Senhor, é naquele que te fortalece. E aqui ele está falando de graça. E a graça se manifesta como um favor de Deus para a nossa vida. Também ela se manifesta como uma capacitação de Deus para a nossa vida. Dependa dele, dependa do Senhor e não das tuas habilidades, muitas vezes desenvolvidas por outros meios. Desenvolva, busque ajuda, cresça, seja o melhor profissional que você possa ser na tua área. Busque informações, mas tenha muito cuidado para que isso não venha substituir a graça de Deus na tua vida. Pense sobre isso, ore sobre isso, peça para que o Espírito Santo possa te revelar e te conduzir e te guiar nesse tempo difícil que estamos passando, onde a quantidade de informações são muito grandes e muitas vezes nós podemos acabar nos perdendo nessa caminhada. Amém? Que Deus abençoe, que o Espírito Santo que guie a toda a verdade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique na paz de Cristo. Até semana que vem, em nome de Jesus.